Olá pessoal, tudo bem? Sandro Fernandes aqui do ProEnFis para mais um bate-papo com vocês sobre o livro Aulas de Física com o ProEnFis. Me diz uma coisa, de física eu sei que você gosta, senão você não estava aqui acompanhando esse vídeo. Você gosta de cozinhar? Se curte cozinhar, você vai amar essa atividade de hoje. Se você não gosta de cozinhar, está aí uma oportunidade para você levar física para a cozinha, física para a sala de aula e encantar o teu aluno ensinando física de uma maneira muito legal, ok? Vou mostrar para vocês hoje uma atividadezinha aqui desse bloco Óptica e Termologia. É a atividade chamada Superchefs, sequência de atividades investigativas gamificadas do professor Rafael Gomes. Rafael, gente, eu tive o prazer de ser professor do Rafael. Desde estudante sempre foi incrível, extremamente criativo, dedicado, envolvido com a física, envolvido com o ensino logo que entrou na universidade, e agora a gente está aqui tendo o prazer de mostrar essa atividade linda que ele criou, né? Um trabalho de mestrado, e eu vou contar um pouquinho do que o Rafa fez, tá bom? Bom, primeiro, ele começa com uma pergunta: por que inovar na calorimetria, né? A atividade do Rafael, ela vai trabalhar um espectro bem legal da termologia. Ele vai falar de temperatura, vai falar de calor, fala de capacidade térmica, calor específico, especificamente da física, mas ele leva isso muito para o cotidiano dos alunos, como vocês vão ver, porque ele sempre teve essa preocupação de fugir do ensino tradicional, ok? Ele fez uma sequência de atividade investigativa, ele tem um enfoque CTS, como vocês vão conhecer, ok? E trabalha gamificação. Já ouviram falar em gamificação? Aqui no ProEnFis, nós temos alguns professores que sabem muito de gamificação. Nós temos o Rafael, que tem essa experiência, temos a Carol, que inclusive já fez vários jogos, ok? Pode conhecer também o trabalho da Carol aí. E a gamificação vem justamente para dialogar um pouquinho, fazer um pouquinho das chamadas metodologias ativas, né? Que tem aparecido com frequência aí para a gente levar para a sala de aula. O Rafa bota aqui alguns elementos da gamificação, né? A estética, isso a gente percebe quando vai dar uma olhada no roteiro e nos vídeos que o Rafa construiu. A competição, regras, objetivos, feedback, níveis, a estrutura de recompensas. Então, para ser uma atividade gamificada, tem que ter determinadas características, e no trabalho, na dissertação do Rafael, você vai conhecer todos esses elementos com um pouco mais de profundidade, ok? Bom, como ele vai falar sobre ensino por investigação, ele vai falar da atividade investigativa junto com essa proposta gamificada, ele vai seguir as fases fundamentais do ensino por investigação. Ele tem um problema, ele sistematiza, ele contextualiza e ele avalia isso. Então, todas as etapas de um ensino por investigação, ele vai aplicar nesse trabalhinho que ele vai mostrar, que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, gente, quais são os materiais que o Rafael precisa para levar essa atividade para a sala de aula? Isso foi o que ele usou, tá, gente? Você pode adaptar e levar outros materiais que vão ter o mesmo efeito. Ele usou uma grelha ou uma grade de fogão, usou um caneco de metal, usou um termômetro científico, né, que vai até 110, e uma tigelinha de metal, onde ele colocava o álcool em gel para queimar lá e para aquecer o material que ele tinha que aquecer. Ok? Então é um material que é relativamente fácil. Agora, gente, está muito na moda aquele fogãozinho por indução, né? Inclusive eu estava vendo recentemente para uma escola um fogãozinho por indução, aquele pequenininho que você tem 5 potências, ele está em torno de R$ 50. Quer dizer, se a escola quiser fazer um investimento para comprar uns 4 ou 5 daqueles ali para usar em atividades de termologia, não fica caro, ok? É legal fazer esse investimento. Olha que interessante, gente. Esse vídeo que o Rafael fez, ele chama de vídeo instrutivo sobre o Superchefs. Gente, é um vídeo de 2 minutos, mas não deixa de assistir, é uma preciosidade. É todo colorido, todo enfeitado, é com a voz do Rafael. Aqui ele fala das regras do jogo. Aqui ele fala de como que monta as equipes.
ele dá sugestão como é que vocês vão montar equipes, fala dos objetivos, ok? Fala das recompensas. Gente, que legal. Recompensa, o que o aluno vai ganhar? Vai ganhar nota, vai ganhar moedinha? Não, ele vai ganhar pratos. Como a atividade é super chefe, e ele está levando isso para a cozinha, está levando isso para o fogão, são pratos. Então, cada vez que os estudantes, que os grupos completam uma determinada etapa, eles ganham uma quantidade de pratos. Então, para cada atividade, eles ganham 30 pratos. E no final a gente vai ter aí um conjunto de pratos para ver quem é o grande vencedor, né, dessa atividade. Então, bem legal, né? Muito criativo. Aqui aparecem os objetivos. Para cada um desses objetivos, gente, tem uma recompensa. E ele explica o que representa cada um disso. Por exemplo, roteiro 100%. A equipe conseguiu fazer todas as atividades do roteiro, conseguiu coletar todos os dados, temperatura inicial, temperatura final, marcou o tempo, teve presente a todas as etapas da atividade. Então, cada vez que ele vai complementando isso, ele vai ganhando lá os 30 pratos dele, ok? Olha só, Sandro, quanto tempo que o Rafael usou para aplicar essa atividade? Gente, ele fez essa atividadezinha aqui em 2 encontros. Dois encontros, cada uma com 2 tempinhos, ou seja, se você tem lá 2 tempinhos de 45 minutos, 1h30, na outra semana mais 1h30, com esses 2 encontros você consegue levar essa atividade para a sala de aula do jeitinho que ele preparou aqui para vocês, ok? Como é que é o trabalho experimental dele? Como é que começa, né? Bom, primeira coisa, ele pede, depois eu vou mostrar um pouquinho do roteiro para vocês, que eu sei que vocês querem ver. Ele começa com a ideia de que as equipes elas precisam medir a temperatura inicial e a temperatura final de uma determinada massa de uma amostra. Então ele tem amostras com água e com óleo. Então, por exemplo, aqui ó, tem o nome da amostra, que ele chamou de A1, A2, A3 até o A6, e tem as amostras B também até 6. E aí geralmente rola um sorteio, tem uma caixinha lá, o grupo vai e pega. Ele vai pegar sempre uma amostra A com uma amostra B, justamente para não ficar repetido. Então, por exemplo, um aluno pegou, como ele dá como exemplo aqui, A1B6. Ele vai receber 100 gramas de água, 100 gramas de óleo, ok? E depois ele vai receber 300 gramas de água e 300 gramas de óleo. Então ele vai ter amostra de água e de óleo, ok? E quantidades diferentes, ele está variando aí as variáveis. Então ele tem água, tem óleo, mas tem também quantidades diferentes, ok? E aí, ó, nós chegamos aqui nesses que ele chama de roteiro 1 e roteiro 2, né? Que são os 2 dias de aplicação. Gente, deixa eu mostrar para vocês aqui esse roteiro 1. Isso aqui é muito legal. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, que eu sou meio noob. Aqui, ó, o roteiro 1. Então ele faz uma apresentação aqui do Superchefs, tá vendo aqui, ó? Aqui no início, depois ele vai para a introdução, os materiais. E aí aqui, gente, começam as perguntas. Então, por exemplo, a pergunta 1. Observando as amostras de água que lhe foram sorteadas, o que se pode esperar que aconteça após ambas serem aquecidas pelo mesmo fogo? Então, lembrando que ele tem, por exemplo, 2 amostras com quantidades diferentes de água e ele está usando a mesma fonte, quer dizer, a potência é igual, a quantidade de água é diferente. Olha que ele não pergunta quem vai aquecer mais, quem chega a temperatura tal primeiro, não. É aberto, gente. Sabe aquele tipo de situação que a gente sempre bate de frente, a galera aqui do ProEnfis? Soltei 2 objetos de uma mesma altura. Quem chega primeiro no chão? Você já está dizendo que alguém vai chegar primeiro. O Rafa não. Está aberto. Como se dará o aquecimento delas? Para o aluno descrever. Eu acho que essa vai demorar mais, essa vai demorar menos. Então, olha, o roteiro está todo descrito aqui, muito bonitinho, com as perguntas. Uma tabelinha para ele preencher o valor da temperatura inicial, temperatura final. No primeiro estágio, ele aquece só a água. Por quê? É como se ele fosse preparar o macarrão, macarrão com molho à calabresa. O que está por trás disso? Se você vai preparar uma determinada quantidade de macarrão, gente, você tem que tomar cuidado para não colocar água demais. E se você coloca água demais, vai demorar mais tempo para atingir a temperatura de cozimento. Então, essa é a discussão que ele faz. Depois ele vai para o óleo. Ele começa a usar óleo agora. Aí ele vai fazer a fritura, né? Então, ele discute isso. O cozimento, que demora mais, e a fritura, que é mais rápido, usando substâncias diferentes. Também tem uma tabelinha aqui para mostrar como é que vai variar essa temperatura da amostra de óleo aí, ok? No terceiro estágio, olha que bacana, ele junta todos os grupos.
ele chama de construção colaborativa. E aí cada equipe vai colocar aqui os valores que eles determinaram lá para o tempo de variação de temperatura das amostras que eles conseguiram lá. Legal? Então isso aqui é um pouquinho do roteiro do que ele faz na primeira etapa, que ele chama aqui de aula 1. Eles vão medir a temperatura com o termômetro, eles vão ver que a massa diferente vai demorar mais ou menos tempo, então é muito legal. Atividade muito, muito, muito boa. No segundo, olha que bacana, Superchefs 2 aqui, ó. Começa com uma coisa muito interessante aqui que eu separei nesse texto. Ele fala sobre o detalhe de, a sua família usa botijão ou usa gás encanado, né? Aí, geralmente, a gente pensa assim, o que é mais barato? Não, olha só, a preocupação dele não é só em relação à economia, pelo aspecto financeiro, não. Ele faz uma discussão aqui do aspecto ambiental, ok? O quanto que é importante a gente ter essa preocupação. Porque quanto mais gás você estiver utilizando, pior para a natureza, maior a liberação de gases como dióxido, monóxido de carbono, ok? Durante a queima. Então ele chama atenção disso nesse texto inicial, isso é muito legal. Aí ele ainda fala assim, agora, fora a questão da economia, outro ponto relevante e destacável é como a escolha dos utensílios e as panelas. Então aqui ele discute a escolha das panelas. Panelas mais grossas, mais finas, de materiais diferentes. Para você que curte o Enem, nos últimos anos, tem caído algumas questões do Enem envolvendo justamente isso. A escolha mais adequada para você utilizar lá, para você fazer, por exemplo, determinado alimento. Ele, inclusive, usa a equação de Fourier para calcular isso. Então, ele usa cobre, ele usa alumínio, ele usa aço com cobre. Então, são questões que têm aparecido, inclusive, nas provinhas de vestibulares, ok? E depois ele vai para mais algumas perguntas. Aqui, tem uns textos aqui, tem algumas imagens aqui, vai para mais algumas perguntas. Eu queria destacar a pergunta 2. Essa que está aqui, Pensando nas dicas mencionadas acima, eu vou voltar nas dicas. Pode-se estabelecer uma relação entre o consumo de gás e o tempo necessário para esquentar diferentes tamanhos de panela e quantidades de água. Então, aqui ele está falando em relação à economia. Gente, vocês já pararam para pensar que quando a gente está dando eletrodinâmica, a gente tem a maior preocupação em falar para o nosso aluno? Cuidado, gente, quando você for comprar um airfry, compra uma A. Pensa na potência para você economizar. A gente não fala isso quando a gente está discutindo calorimetria, quando a gente fala em aquecimento. A gente não tem esse cuidado quando a gente está discutindo calorimetria em relação ao consumo consciente de gás. E isso é maravilhoso, gente, o que o Rafa fez. Ele trabalhou o consumo consciente de gás na atividade dele. Está entendendo o link com o ensino por investigação, a gamificação e o CTS? Isso é muito legal. Você vê que aqui embaixo ele fala da capacidade térmica, depois ele vai falar do calor específico, quando ele trata do óleo e também da água, e aqui tem algumas coisas muito lindas, gente. Isso é sensacional. Você pode transformar isso num cardzinho para discutir. Olha esse texto. Dicas de economia e segurança no uso do seu fogão a gás. Isso aqui, o que tem de física, o que tem de discussão de termologia aqui não está no gibi. É muita coisa bacana, é muita coisa legal. Então, por exemplo, olha esse do ovo aqui, Use panelas de tamanho adequado para a quantidade de alimento que você vai cozinhar. Quanto maior o tamanho da panela, maior será o tempo necessário para o aquecimento. E eles já fizeram esse cálculo lá através de quantidade maior de água, né? Então, por exemplo, você vai fazer um miojo e você vai usar uma panela gigantona, então não é adequado, você vai desperdiçar muita energia. Quer ver outro que eu achei lindo e que eu não tinha pensado nisso, é muito bacana para se trabalhar? Esse aqui, Use o queimador do fogão com o tamanho adequado à panela. Então, por exemplo, você tem uma chaleirinha pequena e aí você coloca lá na maior. Ou então você tem uma panela muito grande e você coloca no queimador menor. Então, olha, relacionar a potência da chama com o tamanho da panela. Fala para mim, você já usou isso na sala de aula? Isso é muito legal. E não tem nenhum aluno que não vai relacionar isso com o dia a dia, gente, que não vai entender. Claro, ainda tem aquela situação clássica que o Enem sempre explora, que é essa aqui, Começou a ferver? O que a gente aprende? Lá com nossa avó, com nosso avô, lá pequenininho, aprendi isso.
Quando começar a ferver, abaixa o fogo, justamente para evitar desperdício. Então, gente, olha, sinceramente, é desperdiçar muito essa oportunidade. Levar a cozinha, o fogão, o aquecimento, e isso para a sala de aula, essa problematização, essa sistematização que o Rafa fez, isso é maravilhoso. A gente não pode deixar a oportunidade de fazer isso. O Rafa disponibilizou para vocês os 2 roteiros que eu mostrei. Inclusive, é só você pegar lá e colocar o nome da tua escola, fazer os ajustes e levar para a sala de aula, ok? Olha, ele fala da diferença aqui do cozimento, né, para fritura. Tem algumas dicas muito legais e no finalzinho aqui, é claro, ele ainda dá isso aqui, gente, ó, dica de professor para professor. O Rafa está na sala de aula, trabalha em excelentes escolas, desenvolve projeto. Eu já tive a oportunidade de aplicar isso aqui no Pedro II, o resultado é maravilhoso. Então ele tem 2 coisas que eu queria chamar a atenção, que o Rafa colocou aqui na dica de professor para professor. A primeira é que eu sempre defendo. Diferente do preconizado pelo senso comum, aplicar uma atividade diferente cabe sim no planejamento bimestral. Gente, são 2 encontros. Então insere isso, vai fazer muita diferença, ok? Dá tempo, mesmo você tendo que cumprir todo aquele conteúdo, de levar isso para a sala de aula. E a outra coisa que eu acho muito importante é isso aqui, tá? Você não tem que dar a capacidade térmica, calor específico, equação fundamental da calorimetria para o teu aluno antes, não, ok? Olha, porém, olha o que o Rafa coloca aqui, ó. Esta é uma sequência de ensino investigativo, portanto, o melhor momento de aplicá-la com as turmas é antes mesmo de apresentar os conceitos de capacidade térmica e calor específico. Então, primeiro aplica essa atividade, depois vai para a sala de aula, vai para o quadro, coloca as equações e discute essa física matematizada com os alunos, porque aí, gente, ó, é show de bola, ele já entendeu tudo, ok? Sugestão de aprofundamento, você não é louco de não dar uma lida aqui. Vai lá no material do professor, Superchefs, sequência de atividades investigativas gamificadas, tá bom? O trabalho completo do Rafa você vai encontrar aqui e os roteiros também prontinho para você levar para a sala de aula, valeu? É isso, gente, uma verdadeira preciosidade, termologia de forma diferente, lúdica, com competição, envolvendo atividade investigativa e com uma abordagem CTS, né? O consumo consciente de gás. Um abraço, gente, e até a próxima. Olá, tudo bem? Eu sou Ana Caroline e hoje nós vamos apresentar o autor Rafael Gomes de Almeida do nosso Aulas de Física com Proefis. O Rafael ele possui licenciatura em Física e é mestre em Ensino de Física pelo Instituto de Física da UFRJ. Pesquisador da aplicação de tecnologias educativas, ensino por investigação e enfoque CTS na sala de aula, trabalha como professor de Escola de Atividade Técnica no Estado do Rio de Janeiro, pesquisador de gamificação, enfoque CTS e personalização do ensino de física, membro do grupo de Física Proefis. Então, Rafael, seja bem-vindo à nossa entrevista e vamos às perguntas sobre o seu capítulo. A primeira pergunta é: o que motivou você a desenvolver sobre o trabalho e o tema e a forma de trabalhar o tema? Então, a minha motivação para trabalhar a gamificação integrada às atividades investigativas vem desde a época que eu iniciei a minha carreira como pesquisador em ensino, quando eu escrevi a minha monografia sobre gamificação. Daí, a partir daquele momento, eu busquei investigar formas de melhorar a integração da gamificação com outras metodologias. Acompanhei o trabalho da professora Deise Miranda, que, né, estuda bastante sobre CTS, estuda bastante sobre atividades investigativas. Então, escorri essa pesquisa integrando essas 2 metodologias. Muito bom. E a segunda pergunta é: como você deu continuidade a esse projeto? O projeto que está no livro, ele gerou como, né, progresso aí dentro da minha pesquisa, dentro dessa área, e a continuidade dele vem com o meu projeto de doutorado, que tem tudo para começar ano que vem. Nesse meio caminho,
eu venho atualizando a minha prática, né, que utiliza a gamificação no ensino, utiliza ensino por investigação, utiliza enfoque CTS. Então, a pesquisa ela teve a continuidade na minha prática de sala de aula mesmo. Sim. E qual o maior desafio em aplicar atividades gamificadas na sala de aula? Talvez o maior desafio seja você preparar tudo, né? Porque eu acredito que, assim como outras metodologias, você tem que ter um trabalho prévio. Não adianta você querer chegar em sala de aula e fazer acontecer na hora. Você tem que fazer roteiro, tem que fazer material, tem que fazer organização. Então, acho que isso, nosso corre-corre da docente, é o maior desafio. Sim. E, por fim, para quem está começando agora e está querendo começar a pesquisar, estudar e aplicar atividades gamificadas em sala de aula, qual autor ou autora você recomenda para quem está começando? Acho que um bom referencial é o de Fardo. Fardo é um autor que pesquisou tanto na dissertação quanto na tese de doutorado sobre a utilização da gamificação no ensino. É um autor nacional e, né, tem dentro do material dele um bom arcabouço sobre a gamificação. Ele, né, assim como eu, trabalha na linha da gamificação pelo autor CAP, que é o Carl Cap. Eu acho que a gente que vê a gamificação dessa forma tem uma boa perspectiva para integrá-la com outras metodologias que já são, né, bem aplicadas aqui no nosso ensino de física. Legal. Você quer acrescentar alguma coisa à entrevista? Quer falar mais alguma coisa? Acho que é importante sempre frisar que o nosso grupo de pesquisa e o nosso livro, ele mostra como que não existe metodologia melhor ou pior. A gente trabalha muitas metodologias, muitas práticas, sempre procurando utilizar o enfoque CTS, porque é o que a gente acredita para o ensino de física, mas dentro da prática metodológica que a gente vai trabalhar o enfoque CTS, é uma questão de adaptação. Então, a que melhor se adaptar à tua realidade, ao teu estilo, vai funcionar melhor para ti. Ótimo, muito obrigada, Rafael, e até a próxima. Até a próxima.